Olá, galerinha, boa noite, ou bom dia, né? Tia Rô falou boa noite porque tá gravando esse vídeo aqui bem à noitezinha, em casa, obedecendo a quarentena, mas Deus colocou algo no meu coração, uma lição pra gente compartilhar sobre a Páscoa, uma festa que Deus mandou a gente comemorar. Tá lá em Êxodo 12:14. E eu gostaria de ler para vocês aqui, direto da Bíblia, que é a palavra de Deus. Êxodo 12:14 diz assim: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por testemunho perpétuo. Ou seja, esse versículo está dizendo que é da vontade de Deus que a gente comemore a Páscoa. Mas que Páscoa é essa? Qual será essa Páscoa? Primeiro vamos entender que a palavra Páscoa significa passagem, passagem da morte para a vida. Páscoa, passagem, passagem da morte para a vida. Quero cantar uma música, aproveitar que nós estamos aqui, né? E eu gosto muito dessa música e ela resume um pouco a nossa Páscoa, o início, como tudo começou. Vamos lá. No Egito escravo fui, sim, sim, ó Senhor. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi ao faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi ao faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó Senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Muito bem. Essa música, ela vem falar bem bonitinho da primeira Páscoa. Como foi que Deus, ele libertou o povo do Egito, né?
através de Moisés, mas eu quero mostrar no outro videozinho que eu preparei aqui para vocês, uma partezinha. Depois, a tia Rô vai deixar tudo isso aqui lá no celular para você ver tudo, para você ver na íntegra. Aqui eu só quero mostrar uma parte que foi assim, né? O Moisés, usado por Deus, libertou o povo da escravidão, né? O povo era escravo. O que é escravo, tia Rô? Escravo é aquela pessoa que trabalha e não ganha nada, que era o que acontecia com o povo de Deus naquela época. Construía aquelas grandes pirâmides, carregavam peso. E Moisés vendo tudo isso, né? Quem vai para a escola dominical conhece a história de Moisés. Moisés, ele foi tirado das águas, foi criado pela filha de Faraó. Ele amava a Deus, né? Mas aconteceu algo e Moisés teve que sair do Egito. Mas ele não se esqueceu. Até que um dia Deus falou com Moisés numa sarça, né? Que ele deveria ir lá e libertar o povo de Deus, tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. E ele foi. A Bíblia diz que Moisés foi, ele obedeceu a voz de Deus. Mas o coração de Faraó só se endureceu. Deus teve que mandar 10 pragas. A primeira foram as águas que se tornaram em sangue. A segunda, mesmo assim, Moisés não deixou, o Faraó não deixou o povo ir. A segunda foram as rãs. As rãs estavam por toda parte. Também os piolhos. A terceira praga, todo mundo muito cheio de piolho. Mas Faraó não deixou o povo ir. A quarta praga são as moscas. Moscas em todos os lugares, dentro das casas. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Teve também a peste nos animais. Todos os animais do Egito morreram. Apenas os animais do povo de Deus sobreviveram. E as úlceras, o que falar das úlceras? Feridas no corpo, nos homens e nos animais de todo o Egito. A sétima praga foi uma chuva bem forte de granizo. Granizo, pedra de gelo. Muitas pessoas feridas. E os gafanhotos? Gafanhoto que comeu toda a plantação. Tudo que havia no Egito foi destruído por nuvens de gafanhotos. A nona praga foi a escuridão. A Bíblia, que é o livro de Deus, diz que por 3 dias e 3 noites não dava para ver nada. E a décima e a última praga foi a morte dos primogênitos. Primogênito é o filho mais velho, o primeiro filho da casa. A Bíblia diz que em toda a casa tinha um morto. Aí Faraó, foi quando o Faraó permitiu que o povo saísse do Egito. Sabe, crianças, a morte só não entrou na casa do povo de Deus por causa do combinado de Deus. Deus pediu, orientou o povo, pediu que eles pegassem um cordeiro, matassem esse cordeirinho e o sangue dele fosse passado do lado de fora da porta. O anjo da morte à noite, quando ia passar, a casa que tivesse o sangue, lá em cima na porta, nos umbrais da porta, o anjo da morte não ia entrar. E foi assim que o sangue de um cordeiro, de um cordeirinho,
salvou todo aquele povo no Egito. Lá em Deuteronômio 26 e o versículo 8, eu vou ler para vocês aqui direto na Bíblia, que é a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 26 e o versículo 8, que diz assim, ó. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. Depois da morte do primogênito, o faraó permitiu que o povo de Deus saísse do Egito. E a Bíblia diz que eles atravessaram o Mar Vermelho e foram salvos, foram livres da mão de Faraó. Lembra que a Páscoa é a passagem da morte para a vida? O povo de Deus foi salvo através do sangue de uma ovelhinha. Eles passaram da morte na mão de Faraó para a vida. A Páscoa é uma festa que Deus mandou a gente comemorar. E o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também comemorou a Páscoa. É mais conhecida como a última ceia, né? Todos os anos os judeus celebram uma festa chamada Páscoa. Deus disse para o povo judeu para lembrar da Páscoa por todas as gerações, porque foi quando ele salvou os seus antepassados dos egípcios no tempo de Moisés. Foi o que a gente acabou de ver lá no livro de Êxodo 12 e Lucas 22:7 também fala sobre isso. Jesus e os 12 discípulos precisavam de um lugar para comer a ceia da Páscoa. Então o Salvador mandou que Pedro e João conseguissem uma sala e preparassem a ceia. Está lá em Lucas 22:8. Eles encontraram lugar e fizeram tudo o que o Senhor Jesus ordenou. Olha, muito diferente do que a gente está acostumado hoje. Eu pesquisei e encontrei as comidas que os egípcios, que os judeus, os egípcios não, que os judeus, o povo de Deus, a forma que eles celebram a Páscoa, olha aí, matissá, é um pão sem fermento, né? Comem também, bebem também o vinho, um vinho especial que não é fermentado. Comem também o zeruá, que é um pedaço de osso com carne que foi tostado e simboliza o sacrifício. Maror é uma raiz amarga que simboliza o tempo da escravidão. Parece um alface. O charrosete é uma pasta que mistura maçã, uva e nozes. Também pode ter tâmaras, canela e vinho, que simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer os tijolos. Água salgada, que simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus lá durante a escravidão no Egito. E também o beitizá, que é ovo cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do templo, né? A ceia foi assim. Senhor Jesus, depois que os seus discípulos encontraram um lugar, ele foi lá junto com os seus discípulos. Esse aqui é um outro filminho animado bem bonitinho que eu vou mandar pelo WhatsApp, né? E mostra como foi que o Senhor Jesus celebrou a ceia. Mesmo Jesus tendo feito apenas coisas boas, alguns líderes religiosos o odiavam. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Homens maus, né? Queriam prender o Senhor Jesus. Alguém que está comendo aqui? Olha lá. Você sabe que a ceia do Senhor Jesus. Como eu disse, eu vou mandar esse videozinho depois. Jesus celebrou a ceia com seus discípulos e a Bíblia diz
que depois de cear, o Senhor Jesus orou para que os discípulos fossem unidos e também por todos aqueles que creem nele. Ele queria que ensinassem as pessoas a acreditar nele e a saber que o Pai Celestial os ama. Jesus falou isso lá no livro de João, capítulo 17. Essa história está lá desde o versículo 6 até o 26. E foi quando Jesus se entregou. Prego nas mãos, prego nos pés, uma coroa de espinhos. Jesus levou o castigo que era seu. A Bíblia diz que todo o sangue do Senhor Jesus foi derramado ali na cruz. O sangue de Jesus, o Filho perfeito de Deus, nos purifica de todo pecado. Lá no Egito, foi o sangue de um cordeiro que libertou, que salvou, que o povo de Deus não fosse morto pelo anjo da morte. E hoje, o sangue de Jesus, o Filho perfeito de Deus, é que nos livra da morte eterna, é que nos livra do poder do pecado. A boa notícia é que o Senhor Jesus ressuscitou e Ele está vivo, 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 vivo. E nós podemos cantar. Vamos cantar? Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Jesus sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vive está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Depois a tia Rô vai mandar também essa música para você ouvir ela todinha aí na sua casa. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está vivo. A Páscoa é Jesus. A Páscoa é a passagem da morte. Romanos 3:23 diz que todos nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas o sangue de Jesus, o Filho perfeito de Deus, nos une a Deus novamente, porque Ele purifica, Ele limpa o nosso pecado e nós podemos nos aproximar de Deus, ser amigos de Deus agora, mais uma vez. Deus nos ama e estamos seguros por causa de Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Mas e os ovos de chocolate? E o coelho? O que tem a ver com essa história? Bom, uma coisa eu sei. Quando a dona Coelha dá aos seus filhotinhos, são muitos. Vida. E a gente também sabe que dentro de cada ovo tem uma vida. Deve ter sido isso que as pessoas assemelharam à Páscoa. Mas a nossa Páscoa é Jesus. Olha o desafio para você decorar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, só a parte B que diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 7b. Jesus é a nossa Páscoa. E essa é a história da Páscoa. Deus abençoe vocês.
Uma boa Páscoa. Jesus vive. Amém.